Quero cumprimentar a ADEM com a paz do Senhor. Amém. Tá bom aqui, não tá? Tá bom aqui, não tá? Amém. Glória a Deus. O ambiente está maravilhoso e a presença de Deus está sendo manifesta aqui através dos louvores. Abra suas Bíblias comigo, por favor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas um versículo 16, onde está inserido o tema deste congresso. Todos encontraram? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai, Ele vos conceda. Podei-vos tomar assento. Externo a Deus a mais singela gratidão da minha alma, pela rica oportunidade que é me concedida mais uma vez, de assumir essa tribuna para poder fazer uso e menção da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e depois a vida do nosso pastor presidente, pastor Clarismundo, que me honra mais uma vez, a irmã Vilma também. Eu quero louvar a Deus também pela vida do Mateus, presbítero Mateus, cooperador irmão Pedro, que também estenderam este convite, lembraram de mim. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha nesta noite, e pela vida dos meus filhos, o Abner e a Stephanie, que são os meus primeiros admiradores. Então, eles que me incentivam para estar pregando, para estar falando do amor de Deus. Eu agradeço a vocês por estarem aqui esta noite e por poder emprestar a vossa atenção para que nós possamos transmitir ao coração de vocês aquilo que Deus tem para falar conosco. Eu já tive a oportunidade de pregar para vários públicos, congresso da Almadem, já preguei para as irmãs do ciclo de oração, já preguei para obreiros, mas vocês é o grupo mais desafiador para mim poder pregar. Então esta noite, parece que não, mas eu estou tremendo aqui em cima, mas eu creio que vocês vão me ajudar. Amém, adolescentes? Amém. Vocês vão me ajudar, sim ou não? Sim. Então tá bom, então vocês vão me ajudar. Ao longo da mensagem nós vamos mexer com vocês, para que eu entenda que essa ajuda é recíproca e que vocês estão dispostos a entender o que é que Deus tem para nós nessa noite. Muito bem, o tema que vocês escolheram é um tema maravilhoso, um tema propício para esta noite. Durante esses dias nós vimos Deus falar de maneiras extraordinárias, mas com base nesse versículo do capítulo de número 15, versículo 16, Deus colocou um tema no meu coração, e esse tema é um clamor, um projeto e um chamado. Vocês podem repetir após mim, por favor? Vamos lá? Um clamor, um projeto, um chamado. Agora vocês repetem sozinho no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Agora vamos inverter. Repete após mim. Um chamado. Por causa de um projeto. Por causa de um clamor. Muito bem. Agora vocês vão repetir sozinho essa segunda parte. Vamos lá? 1, 2, 3. Um chamado. Por causa de um projeto. Por causa de um clamor. Muito bem. Se vocês não entenderem a mensagem até o fim dela, por certo, vocês gravarão este tema e sairão daqui, porque o tema que nós vamos trabalhar nesta noite é esse aqui: um clamor,
um projeto e um chamado por causa de um projeto, por causa de um clamor. Mas antes de eu adentrar dentro deste tema propriamente dito, eu não poderia de passar vista sobre o capítulo de número 15, a qual está inserido o tema deste conclave. Quando eu me deparo dentro do capítulo de número 15 do evangelista João, eu encontro neste capítulo 3 divisões importantíssimas. Por quê? Esse capítulo ele está dividido desde o seu primeiro versículo até o último. Primeiro, ele vai falar sobre permanecer. Segundo, ele vai falar sobre amor. E terceiro, ele vai falar sobre consolo em meio à perseguição. Mas olha que interessante, ainda no capítulo 15, mesmo ele estando subdividido em 3 partes, sendo permanecer, amor e consolo em meio à perseguição, nós vamos entender que o versículo 1 ao 2, Jesus começa a falar e se identificar como a videira verdadeira. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa, toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está falando sobre o permanecer nele. Nós só podemos frutificar se nós estivermos em Cristo Jesus. Nos versículos seguintes, nós vamos encontrar então o Senhor Jesus falando sobre a importância da prática da palavra. Do versículo até o versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. No versículo 12, ele diz: olha, ele exorta cada um de nós a prática do amor ao próximo, quando ele diz: o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Na outra parte, nós vamos encontrar a partir do versículo 15, ele falando sobre o relacionamento com ele, quando ele diz: já não mais chamarei vocês de meu servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamados de amigo, porque tudo quanto meu pai me disse, eu contei para vocês. No versículo 20, encerrando o versículo, as divisões, ele diz sobre o consolo em meio à perseguição. Lembrai-vos desta palavra: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então vamos ver se nós entendemos o capítulo de número 15, onde está inserido o texto. Em quantas partes está dividida este capítulo? 3. Primeiro é relacionamento. Diga comigo: relacionamento. Depois é amor. Diga comigo: amor. Depois é consolo para vencer as perseguições. Muito bem. Mas o versículo 16 me salta à vista, porque o versículo de número 16, a qual vocês escolheram, ele vai nos levar a uma reflexão sobre o chamado. E quando nós olhamos para dentro do contexto bíblico, falando sobre chamado, nós encontramos 2 tipos de chamado. Nós encontramos o chamado geral. O próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Marcos 16, 17, ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o primeiro chamado é um chamado universal, é um chamado para todos ouvir a voz do evangelho e aceitar a salvação em Cristo Jesus. Mas o segundo chamado é o chamado específico, a qual em Mateus capítulo 3, versículo 16, vai dizer: e Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles a quem ele quis. Entendendo que existe 2 tipos de chamado, o chamado geral e o chamado específico, nós vamos encontrar aqui os discípulos escolhidos pelo Senhor Jesus para cumprir o chamado
específico na sua vida para servir ao povo. Por exemplo, nós vamos encontrar o evangelista Mateus, que ele foi chamado para escrever aos judeus. Marcos foi chamado para escrever aos romanos. Lucas foi chamado para escrever aos gregos. E João, à igreja. E quando nós vamos se debruçar um pouquinho mais, falando sobre Pedro, falamos sobre João, nós vamos ver que também eles tiveram chamados específicos para tratar, para cuidar da igreja. Então Deus tem um chamado específico para cada um de nós que estamos aqui. Todos nós fazemos parte do chamado coletivo, universal, que é o chamado para a salvação. Porém, alguns de vocês fazem parte de um chamado ou de uma chamada específica para exercer um projeto, um propósito específico. Muito bem, entendendo esta primeira parte dessa análise simplória que nós fizemos do capítulo 15, eu quero agora levar vocês para dentro deste título, dentro deste tema que nós separamos aqui esta noite. Um clamor, um projeto e um chamado. Quando a gente fala de clamor, nós estamos falando de alguém que está orando, de alguém que está buscando, de alguém que está implorando para que algo aconteça. No contexto bíblico, nós vamos encontrar no livro de 1 Samuel, uma mulher chamada Ana. E essa mulher, como aqui fora pregado ontem, com uma forma muito maravilhosa pela nossa irmã, e ela detalhou, e eu não quero voltar a esta mensagem, mas eu preciso levá-los a compreender dentro do texto, ou dentro do tema que Deus colocou no meu coração. Então entenda, quando falamos de clamor, eu olho para o livro de 1 Samuel, e vejo uma mulher chamada Ana, indo para o templo clamar, indo para o templo pedir, indo para o templo implorar a Deus para que Deus lhe desse um filho. Quando nós olhamos para o contexto de Israel, nós vamos ver que o contexto em que estava inserido Ana, ali havia o sacerdote Eli e os seus filhos, que haviam profanado o exercício sacerdotal. O exercício sacerdotal estava totalmente profanado. O pecado pairava, a corrupção estava presente ali no contexto do exercício sacerdotal. E Deus não estava mais satisfeito com aquilo, Deus não estava mais contente com aquilo. Então eu vejo que Deus lá no céu já tinha um projeto para restaurar o exercício sacerdotal. Diga comigo, e Deus já tinha um projeto para restaurar o exercício sacerdotal. Há uma mulher clamando no templo, há uma mulher pedindo um filho no templo, e Deus está à procura de alguém para chamá-lo. Deus tem um projeto, uma mulher tem um clamor, e Deus também está procurando alguém para chamar. Eu penso comigo, e esta noite eu vou usar bastante a imaginação, porque eu disse para vocês que vocês são um grupo desafiador para que a gente possa ministrar. Então vocês vão ter que me ajudar a usar a imaginação. Imagine Deus lá em cima no céu, olhando para Israel e procurando alguém para chamá-lo. Deus poderia chamar qualquer um, mas quem sabe, por causa da profanação do exercício sacerdotal, Deus não conseguia olhar para a casa de Eli e trazer alguém para restaurar o exercício sacerdotal. Mas tinha uma mulher que estava indo, subindo ao templo e clamando, dizendo: dai-me um filho, dai-me um filho. Eu penso comigo que Deus, olhando para Ana, diz: Ana, está faltando uma palavrinha-chave aí. Eu estou com um projeto e eu preciso chamar alguém, Ana. Está faltando alguma coisa, fala a palavra que eu preciso ouvir. Mas de repente Ana, ela abre a sua boca, e quem sabe cansada de pedir, ela então diz: Senhor, se tu me deres um menino, um filho, eu vou entregá-lo para ti.
pronto, valeu aquilo que Deus esperava da boca de Ana, era exatamente isso. E Deus então preenche, valida o seu projeto, chamando Samuel dentro do ventre de sua mãe. Eu penso comigo que naquele exato momento, quando Ana abriu a boca para pedir um menino, Deus já validou no céu e diz: a tua madre está sendo aberta, é agora, porque você clamou e eu tenho um projeto aqui, mas eu também tenho um chamado para aquele que vai nascer dentro do seu ventre. Aí alguém pode dizer: não, pastor, mas peraí, a irmã pregou ontem que o chamado aconteceu só depois, quando o menino... Irmãos, eu penso comigo que o Senhor só validou o chamado quando Samuel havia crescido, porque a Bíblia diz que antes de se formar no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Deixa eu dizer para você, tem um chamado específico para alguém aqui, mas não é porque você está aqui hoje com 12 anos, 13 anos, 10 anos, não, é porque um dia alguém clamou lá, e esse clamor de alguém fez com que um projeto no céu fosse idealizado, e você está inserido dentro desse projeto, e esta noite é a noite em que Deus chamará você para que esse projeto seja validado na sua vida. Você pode dizer amém? Muito bem, vamos dar um pulinho. A Bíblia diz que então Samuel é desmamado, levado para o templo, começa a servir. E uma bela noite, ele começa a ouvir uma voz: Samuel, Samuel. Ele não entende, mas ele sabia o porquê estava lá. Ele corre até Eli e diz: você está me chamando? Ele disse: não, menino, volta a dormir. Mas a voz retorna novamente, e ele corre a Eli, e ele diz: não sou eu, volta a dormir. E a voz novamente o chama, e ele corre a Eli. Eli se tocou só da terceira vez, porque Eli estava tão desligado. Mas agora ele se tocou e disse: olha, quando você ouvir essa voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquele momento em que, quando ele respondeu, Deus validou o projeto que já estava pronto lá no céu. Houve um clamor de uma mãe, houve um projeto na eternidade, porque Deus precisava de um juiz, de um sacerdote e de um profeta, de um tríplice ministério, e não podia ser qualquer um, precisava ser alguém fruto de um clamor, de uma mãe que queria um milagre, e foi do coração daquela mãe que saiu o clamor que Deus aceitou, e ele validou o seu projeto quando Samuel ouviu a voz de Deus e aceitou ser uma bênção na mão do Senhor Jesus. Muito bem, mas eu encontro outro aqui, para não ficar só em Samuel. Nós já entendemos que houve um clamor, que havia um projeto e que houve um chamado. Então a mãe clamou, Deus tinha um projeto de restauração do exercício ministerial, do exercício sacerdotal em Israel, e Deus então cumpriu, validando o chamado na vida de Samuel. Agora eu vejo o outro invertendo os papéis. Nós invertemos aqui. Eu vejo o outro sendo chamado primeiro. Interessante que Samuel faz parte desse chamado. A Bíblia diz que existia um que foi chamado, um rei que foi chamado, que era Saul. Mas Saul foi desprezado por Deus porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Mas ninguém pega Deus de surpresa. Quando o homem pensa que Deus não está vendo, Deus já está idealizando um novo projeto. E lá na eternidade Deus já estava construindo um novo projeto. Por quê? Porque quando Deus diz para Samuel: olha, eu estou rejeitando a Saul, desce para a casa de Jessé o belemita, porque dentre dos filhos dele eu tenho provido o novo rei de Israel.
Olha o projeto de Deus aí, o projeto lá na eternidade. Deus já tinha um projeto, ninguém saberia quem seria chamado para aquele projeto, mas o projeto estava sendo idealizado lá na eternidade. Enquanto Deus está idealizando um projeto do novo rei para governar Israel, ali está Samuel descendo para a casa de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, ele vê os belos filhos lá na casa de Jessé e diz: aqui está o rei, eu vou escolher esse, eu vou escolher aquele. E o Espírito Santo falando, e Deus falando no coração dele, reprovando todos aqueles homens. Quando passaram todos os filhos, então ele perguntou: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? E o seu pai disse: não tem um, está de trás das ovelhas, mas é de gentil aparência. Aquele lá, olha, meio desprezado. Ele diz: manda chamá-lo. Vai chamar ele. Olha o chamado de Deus. Aleluia. Um projeto um projeto que nasce no céu, um chamado que está chegando. E agora Davi chega. Quem sabe alguém chegou para Davi e disse: Davi, estão te chamando. Ele: eu? É você que está te chamando. E eu acho interessante, irmão, porque a gente usa um ditado dizendo: quem não é visto não é lembrado. Mas ninguém estava vendo Davi. Davi, ele estava oculto aos olhos dos seus irmãos, oculto aos olhos de Samuel, mas Deus estava vendo ele, porque ele fazia parte do projeto de Deus, que foi idealizado lá na eternidade. Ninguém estava vendo, mas Deus conhecia, Deus sabia, porque ele era o chamado de Deus para fazer parte desse projeto. Trouxeram Davi, ungiram Davi. Então nós já temos um projeto, um chamado e um projeto. Pastor, cadê o clamor aí? O clamor está lá no campo de batalha. Como assim, pastor? Tem alguém clamando lá. Tem um gigante clamando lá no campo de batalha. Vocês não tem ninguém aí não para me enfrentar. Manda só um homem. Ele não sabia que Deus tinha um projeto na eternidade, e que o chamado já estava no escolhido. O escolhido já tinha sido chamado. E lá vai Davi, o menino, levar comida ao campo para os seus irmãos. Irmãos, que cena maravilhosa. Imagine Davi chegando lá, de gentil aparência, humilde, um garotinho franzino. E quando Davi chega no campo de batalha, está lá o gigante gritando, clamando. E ele olha para aquilo e diz: que clamor é esse? Esse homem que está clamando aí, por que ele está fazendo isso e ninguém faz nada? O exército todo amedrontado, todo mundo com medo. Os seus irmãos: você veio aqui para zombar de nós? Você veio aqui para tirar sarro de nós? Ele falou: não, mas olha que situação, o que está acontecendo aqui? Olha, o rei diz que quem vencer esse gigante aí vai casar com a filha dele. Davi corre até Saul e diz: eu vou enfrentar esse circunciso. Davi olha para aquele garoto franzino, magrinho, fala: você... Rapaz, o homem é um gigante, experimentado no trabalho, experimentado na batalha. Você não tem como vencê-lo. Eu vou enfrentá-lo. Deus é comigo. Ninguém viu, mas apareceu um urso lá querendo comer as ovelhas do meu pai. Eu arranquei a ovelha da boca do urso. Apareceu um leão lá, eu também arranquei. Tenho experiência com Deus, Deus sabe disso. Eu vou lá. Irmão, tentou vestir a armadura de Saul, tropeçou, falou: isso aqui não é para mim não, meu negócio é diferente. A minha briga é pela fé. Desceu ao campo, lá vai o chamado. Aquele era chamado, ninguém sabia que ele fora escolhido na casa do seu pai. Até então estava oculto aos olhos da nação de Israel. Mas aquele era o dia em que Deus traria a noção de quem era na vida daquele garoto que fora chamado. Ele desce ali para o ribeiro, pega algumas pedrinhas, põe na sua bolsinha e sobe com aquela madeira, aquele cajado de pastor, se apresenta diante daquele gigante. O gigante olha para ele: rapaz, você? Esse é o homem que vocês me mandaram? Me mandaram um garoto para me enfrentar? Hoje eu vou pegar a sua carne e vou dar às aves do céu para comer. Você está pensando que eu sou um cão para você vir com pau, com pedra? Davi olhou para ele e disse: ah, é? Tá bom, mas eu vou até ti em nome do Senhor dos exércitos, a qual você tem afrontado.
colocou a pedrinha na funda. E eu gosto tanto quando as crianças cantam aquele, ele girou, 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 girou. E quando ele lançou, irmão, observe como Deus é na vida do chamado, é unção purinha. Observe porque o gigante estava com a sua armadura toda fechada, da cabeça ao pé, nada passava e poderia atingir aquele gigante, mas o Espírito Santo conduziu a pedra na fonte do gigante, ele tombou no chão. Davi corta a cabeça do gigante, levanta, e todo o povo começa a dizer, Saul matou milhares, mas Davi, irmão, Davi só tinha matado um. O povo já está dizendo que Davi matou milhares e milhares. Era ali que Deus estava mostrando a diferença na vida de quem é chamado. Se você é chamado por Deus, se prepare, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Aleluia. Vamos seguir mais um pouquinho, eu vou citar mais um exemplo. De repente eu vejo outro homem. O Egito sai lá do Egito, mata todas as crianças, não vai nascer ninguém, porque estão falando aí que uma criança vai nascer e vai governar, vai liderar, então mata todo mundo. Uma mãe desesperada, parteiras hebreias esconde um garoto, até que não dando mais para esconder, e com medo que sua vida fosse tirada, ele é colocado em um cesto e colocado no rio abaixo. Eu acho lindo como Deus trabalha. A filha de Faraó achou, adotou o garoto, vocês conhecem a história. O garoto passou a habitar com a sua mãe, que se tornou a própria babá, recebeu para cuidar do seu filho. O garoto cresceu dentro do palácio. Por causa de uma contenda, Deus guiando um propósito. E os passos do garoto, ele vai parar no deserto. Lá ele encontra uma esposa, passa a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. E um belo dia, caminhando pelo deserto, para lá e para cá, ele olha para uma sarça e acha aquilo estranho, porque a sarça estava incendiada pelo fogo e não se consumia. E ele, mas que negócio é esse? E ele se aproxima da sarça. À medida em que ele se aproxima da sarça, ele ouve uma voz que brada lá de dentro, dizendo, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha lá, Moisés, eu ouvi o clamor. Eu ouvi o quê? Eu ouvi o clamor do meu povo, aleluia, e eu tenho, palavras minhas, um projeto aqui em cima, na eternidade, de libertação do meu povo, e você, Moisés, está sendo hoje chamado para poder ir ao Egito e mandar Faraó libertar o meu povo. Um clamor, um projeto e um chamado, aleluia. Moisés disse, Senhor, não vou não, mas de jeito nenhum, eu não sei nem falar. Vai sim, você vai, e você vai procurar os seus irmãos, e você vai falar para eles, você vai, mas Senhor, eles vão me perguntar para mim, quem é que te mandou vir, porque lá tem um monte de Deus. E ele diz, você vai dizer para ele que o eu sou te enviou, aleluia. E o eu sou basta na vida de quem é chamado. O eu sou será aquilo que você precisar, aquilo que você necessitar, no momento em que você tiver que passar. O eu sou será suficiente na sua vida, aleluia. Aí vocês conhecem a história. Ele vai e tem aquelas 10 pragas, a última praga então, a praga do primogênito. Deus confronta todos os deuses, derrota todos os deuses do Egito. E aí Faraó diz, não dá para segurar, liberta esse povo, deixa esse povo embora. Moisés sai do Egito como uma nação. E quando Moisés chega no meio do caminho, Faraó se arrepende, manda os cavalos de volta atrás do povo. O povo se acampa em Pi-Hairote. A palavra Pi-Hairote no original significa beco sem saída. O povo está lá no beco sem saída, e o povo começa a se apavorar e dizer, Moisés, e agora? E agora? Não tinham suficientes sepulturas lá no Egito para que nós pudéssemos morrer lá? O povo apavorado. E Moisés vai falar com Deus. E Deus responde Moisés, Moisés, eu tenho um projeto que foi idealizado aqui na eternidade.
Moisés, esse povo me clamou por 400 anos por libertação. Moisés, você é chamado para liderar. Moisés, diga ao povo que marche. O povo começou a marchar. A Bíblia diz que o mar se abriu e o povo passou com os pés enxutos do outro lado, enquanto o faraó correndo atrás, tentando alcançar o povo de Deus. As águas se fecharam, o exército de faraó foi consumido, e o povo viu o grande livramento que Deus deu pela vida do grande líder Moisés, que fora chamado desde pequeno, desde o ventre. Poderíamos passar a mensagem toda aqui falando de tantos chamados, que houveram clamor, que houveram projeto para que o chamado pudesse aparecer. Mas eu quero dar um salto para falar um pouquinho para vocês, e agora eu vou fazer uma analogia, uma ilustração, não importa. Lembrando que eu estou numa plateia de adolescentes, então, por favor, não me interprete mal, não vou ferir o escopo doutrinário. Mas quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, levando em consideração que Deus tem chamados específicos para pessoas específicas, e nós citamos aqui que Deus chamou reis, Deus chamou sacerdotes, e Deus chamou profeta. De tantos profetas que eu encontro na Bíblia, um deles me chama muita atenção, por causa da sua oração, por causa do seu clamor. Nós estamos há basicamente 3 dias aqui falando sobre avivamento, sobre poder, manda fogo, Senhor me batiza, e esse profeta ele encaixa de uma maneira como se fosse uma luva nesse contexto que eu quero trazer para vocês. Profeta Abacuque. Profeta Abacuque, considerado um dos profetas menores, chamado por Deus. Mas olha que interessante, o mesmo profeta chamado por Deus, em um determinado momento, ele começa a questionar a Deus. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro capítulo de Abacuque, você vai ver ele questionando a Deus por causa do estado em que estava a nação de Judá. Por quê? Porque o povo estava se afastando do Senhor, e ele começa a dizer: Senhor, até quando eu vou clamar? Olha o clamor aí, até quando eu vou pedir, e o Senhor não vai fazer nada? Pensou ele que Deus não estava fazendo nada, mas aí no capítulo de número 2, Deus disse: Abacuque, a sua alma se incha, e não há prazer nela. Deixa eu parafrasear aqui, é como se Deus estivesse dizendo: eu já tenho um projeto aqui em cima, o projeto está pronto, eu vou usar as nações inimigas para cuidar, para tratar com Judá. Fica tranquilo, você está muito nervoso, você está muito bravo. No capítulo 3 ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, e eu temi, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Olha que interessante, irmão, porque no versículo 17 ele aprendeu a lição que ele diz: ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele estava dizendo? Eu entendi, Senhor, eu clamei, mas o meu clamor não era um clamor bom, não era um clamor, era um clamor de reclamação. Mas o Senhor revelou para mim que já tem um projeto. O projeto está aí no céu, e que o Senhor vai usar desse projeto para tratar com Judá. Então tá bom, eu ouvi, eu entendi, mas dá para incluir um negocinho no seu projeto aí? Dá para o Senhor avivar, de ano em ano o Senhor trazer um avivamento, de ano em ano o Senhor fazer notório esse avivamento para o povo, para a nação, para os seus filhos. De novo, eu disse que eu estou fazendo uma ilustração, certo? Uma analogia. A Bíblia vai nos dizer que existia um lugar, e Jesus fala isso em Lucas, e lá em Lucas, quando Jesus fala 16 e 22, sobre um lugar chamado Seio de Abraão, nós entendemos e aprendemos que o seio de Abraão era um lugar onde aqueles que morriam iam para lá. Fazendo a analogia que eu quero fazer agora, eu vou imaginar uma convenção de profetas lá no seio de Abraão. O tempo passa, os profetas morrem, e Abacuque está lá. Como Abacuque é aqui o personagem que me salta aos olhos, porque ele traz a mensagem do avivamento, e nós estamos aqui falando sobre avivamento, pensa comigo e começo a imaginar Abacuque no seio de Abraão junto com os demais profetas. De repente Abacuque se aproxima de Amós e diz: olha, profeta Amós, quando eu estava lá na terra, eu fiz uma oração, porque Deus falou para mim que tinha um projeto.
E eu fiz uma oração, eu clamei, eu fiz um clamor, e o meu clamor é para que Deus avivasse o seu povo, e de vez em quando renovasse o seu povo. Quando você estava lá na terra, aconteceu algum avivamento? Aconteceu alguma coisa? E Amós disse, olha, é o seguinte, eu era boieiro, plantador de sicômoros, lavrador da terra. De repente Deus me chamou e falou, agora eu estou te chamando, você vai ser profeta. Mas Senhor, eu sou lavrador da terra, eu sou boieiro. Não tem problema, a partir de agora você vai ser profeta, e você vai profetizar para o meu povo. O que eu vou profetizar? E Deus falou, diga para eles se prepararem, porque eu quero um encontro com eles. E Amós disse, prepara-te, ó Israel, porque o Senhor quer se encontrar contigo. Eu falei para eles, e depois Deus me deu uma visão estranha, eu vi um homem com um prumo na mão, em cima de um muro. Ah é, Amós? E aí? Aí Deus falou que é ele que está passando no meio da nação de Israel e colocando todo mundo no prumo. E depois? Depois eu morri, acabei vindo para cá para o seio de Abraão, estou aguardando a promessa. Não viu mais nada? Não. Aí ele se aproxima de outro. E você, Ageu? Como é que foi lá na terra? Você teve um avivamento? Você viu o projeto de Deus de avivamento? E Ageu falou, olha, é o seguinte, eu vi o povo voltar do cativeiro, e o povo estava muito triste, muito chateado, porque o templo foi destruído. Mas Deus me usou para profetizar, e eu abri a minha boca e disse, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. E depois, eu profetizei mais algumas coisas, eu vi Deus trabalhar, mas o tempo passou e eu não consegui mais ver nada. Ele se aproxima de Jeremias. E você, Jeremias? Rapaz, eu venho de uma família sacerdotal. E Deus mudou o negócio, Deus me chamou para ser profeta. Mas eu só conseguia profetizar exortação e apontar os erros dos reis. E eles não gostavam de mim. E eu chorava tanto por causa disso. Chegaram a me lançar dentro de um poço. Se não for meu amigo para jogar a corda e me tirar daquele poço, eu nem sei o que seria de mim. Mas você não viu nada acontecer diferente. Eu só sei que Deus me levava para cada lugar. Quando Deus me chamou para ser profeta, Ele mandou eu olhar. Ele falou assim, Jeremias, o que você está vendo aí? Eu falei, eu vejo uma vara de amendoeira. Você viu bem, rapaz, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então você vai fazer o que eu quero, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. O que mais? Rapaz, teve um dia que Deus falou, você vai descer na casa do oleiro, que eu tenho um negócio para te ensinar lá dentro. E eu fui lá para a casa do oleiro. E quando eu olhei, ele falou, observa o oleiro fazendo barro na roda. E eu comecei a observar e tal. Daqui a pouco o vaso quebrou. Aí o oleiro desmanchou tudo e começou a fazer de novo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer com isso? E aí Deus falou, é assim que eu vou fazer com a casa de Israel. Aleluia. E depois, Jeremias, rapaz, aconteceu tanta coisa. Mas esse projeto aí de avivamento que você está falando aí, que você clamou, eu não sei de onde se encaixa. Tá bom então, Jeremias. Lá vai ele se aproxima de Isaías. E você, Isaías? Rapaz, pensa numa vida boa que eu levava lá no palácio. Você sabe que eu era parente do rei, né? Então a gente tinha, uma vida boa lá. E eu gostava de apontar, porque eu sou profeta, eu gostava de apontar o defeito de todo mundo. Ai desse, ai daquele outro. Rapaz, o rei morreu. Rapaz, quando o rei morreu, eu tive uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. De repente eu vi anjos que voavam de um lado para o outro, e tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava, e dizia um para o outro, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas de repente eu olhei e ouvi uma voz. Por quê? Porque eu disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram a glória de Deus. Aí eu vejo um anjo
tirando do altar com uma tenaz uma brasa viva, e vindo em direção a mim, tocou os meus lábios e me disse que as minhas iniquidades estavam sendo tiradas. E ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu, quando percebi que o chamado era para mim, eu pulei e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, Isaías, acabou? Não, rapaz, depois desse dia, as minhas profecias mudaram, as minhas visões mudaram. Eu comecei a profetizar sobre a vinda do Salvador. Como é que é o negócio? Rapaz, eu acho que deve ser esse clamor seu aí. É um projeto que Deus está fazendo lá na eternidade. Ah, é? Que projeto é esse? Não sei, rapaz. Eu sei que Deus começou a me dar umas profecias, e eu comecei a falar: olha, para vocês que estão habitando da região da sombra da morte, nascerá um menino, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! Que mais, Isaías? Rapaz, daqui a pouco eu comecei a ter uma visão, e a profecia veio de uma forma tão forte, que eu comecei a dizer: e Ele levará sobre nós todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Isaías, rapaz, eu acho que o seu clamor está sendo ouvido, porque eu tive um monte de visão a respeito de um projeto lá na eternidade. Deus começou a revelar os negócios para mim, e eu acho que esse projeto é o projeto de redenção, de salvação, que a gente veio profetizando. Veja o Abacuque todo eufórico. De repente Abacuque corre. E que mais? Rapaz, eu morri, infelizmente vim parar aqui, estou aguardando também o cumprimento. Ele corre até Malaquias. Malaquias, e você, Malaquias? Conta para mim, tem alguma coisa lá? Rapaz, o negócio estava feio lá em Israel, o povo estava meio desviado. Deus me deu umas mensagens fortes, mas teve uma, varão, que eu enchi de tanta unção, que eu abri o meu bocão e disse para todo aquele povo, toda aquela nação: olha, para vocês que temem o nome de Jeová, nascerá o sol da justiça. Aleluia! Aleluia, tem um projeto de Deus lá na eternidade para você. Acabou, pastor? Não, calma aí. Minha imaginação hoje está fértil. Vamos lá. Nós aprendemos a teologia que existe 400 anos, aonde Deus ficou em silêncio. Esses 400 anos são chamados de período interbíblico. Na minha imaginação, ainda usando de uma ilustração dentro do texto e fazendo esta analogia, eu penso comigo que o silêncio acabou. Depois que Abacuque conversou com todos os profetas, todos trouxeram uma mensagem de consolo, todos falaram a respeito de um projeto, e ele se confortando, se consolando, com aquela ansiedade no seu coração, dizendo: Senhor, eu clamei, eu disse: aviva a tua obra. O Senhor falou para mim que estava com um projeto lá na eternidade, o Senhor me escolheu, houve um clamor, houve um projeto, eu sou o chamado. E aí, Senhor, como é que está o negócio? 400 anos de silêncio. Não se ouve ninguém falar. Quem sabe os profetas estavam todos sentados, relembrando de todas as mensagens maravilhosas que Deus deu, e tentando imaginar: será que não vai vir mais ninguém aqui para o seio de Abraão com uma novidade? Por certo, morreram muitos, foram para lá, mas ninguém trouxe mais nada. Mas de repente, eles olham, quem sabe, Abacuque olha e vê alguém entrando. Um ancião. Ele diz: pô, não é novidade, um ancião, mas depois de 400 anos eu vou chegar para perguntar: quem é você? Sou Simeão. Ah, é? Olha, eu fiz uma oração, fiz um clamor há muito tempo lá atrás, e eu gostaria de saber o que está acontecendo. Rapaz, eu vou falar um negócio para você. A coisa está acontecendo lá em cima que a gente não consegue nem entender. Mas tem outra pessoa que acabou de chegar aí também, deve estar aí no meio de vocês. Ah, é? E esse que chegou aí é sacerdote, eu acho que vocês deixaram ele passar.
Quem chegou aí antes de Simeão? Aí alguém diz: sou eu, Zacarias. Ô rapaz, você passou por nós, esqueceu de falar, o que está acontecendo lá? Vocês não perguntaram, mas vocês querem saber? Bom, aproveitando que Simeão chegou aqui, ele é velhinho que nem eu, nós vamos contar junto para vocês ficarem contentes. Eu acho que o projeto de Deus lá na eternidade está trazendo novidade aqui. Ah, é? Então fala, Zacarias. Rapaz, eu fui selecionado naquele dia para poder oferecer a oferta. E aí, quando eu estava entrando para oferecer a oferta, o anjo apareceu e falou: Zacarias, a sua mulher Isabel vai dar à luz, e ela vai engravidar. E eu fiquei duvidando, porque eu já era velho, ela já era velha. Eu falei: que isso? Isso é impossível. Rapaz, você acredita que eu fiquei mudo? Fiquei mudo, não podia falar mais nada. E ele disse: você vai colocar o nome dele de João Batista, até que ele nasça você vai ficar mudo. Ah, é, João? E aí, Zacarias, conta mais. Rapaz, aí depois meu filho nasceu, mas antes de nascer aconteceu uma coisa interessante. O quê? A minha esposa Isabel já começou a gerar. Eu não podia falar mais nada. Eu escrevi no papel o nome do garoto e eu via a barriguinha dela crescendo. E ela recebeu a visita da sua prima, Maria. E naquele dia eu achei algo tão interessante. Por quê? Porque quando Maria entrou, Maria também já estava esperando um bebê. E quando Maria entrou e se apresentou e elas foram se abraçar, a barriga de Isabel começou a se movimentar. O meu menino que estava lá dentro começou a glorificar, a pular, porque alguma coisa estava acontecendo. Ah, é? E o que é? Não sei, eu morri e vim parar aqui. Mas Simeão sabe. Fala para eles aí. Rapaz, eu tinha uma promessa que Deus falou que eu não ia morrer enquanto eu não visse o projeto de Deus. Ah, é. E de repente, rapaz, eu estava lá no templo e chegou uma mulher chamada Maria e o seu esposo José, com um bebezinho no colo. E quando eu peguei o garoto na mão para apresentar ao Senhor, o meu coração disparou, porque eu olhei a face daquele garoto e eu não consegui conter as lágrimas, porque aquele garoto não era outro a não ser o projeto de Deus, pelo clamor daqueles que buscavam por salvação. Apresentei o menino, e aí? Eu morri, porque era só para ver o menino, e eu estou aqui. Rapaz, imagine o alvoroço no seio de Abraão, todo mundo lá, e aí, o que está acontecendo lá em cima? O que está acontecendo lá em cima? E eles ficavam todos espreitados à porta para ver o que ia acontecer, mas de repente apareceu um outro homem, e esse homem veio com uma marca no pescoço, e correram para ele. Rapaz, eu fiz um clamor lá na terra, e Deus falou para mim que tinha um projeto na eternidade, e Deus me escolheu com um chamado para profetizar. E eu recebemos aqui 2 homens anciões que contaram algo extraordinário. E você está chegando agora, o que é que está acontecendo lá na terra? Pelo amor de Deus, eu preciso saber. Vocês querem saber? Prepare o coração. Eu estava lá, fui chamado, meu pai é esse aqui, ó, Zacarias. E eu estava pregando, porque Deus me chamou para pregar. E o meu nome, ou meu apelido lá era a voz do que clama no deserto. E eu estava lá pregando. Eu estava pregando e dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E batizava o povo, e a multidão estava vindo, e eu batizando. Mas de repente, rapaz, eu olhei e eu falei: não é possível. Eu olhei e falei: não, esse aí não dá. Meu coração começou a bater mais forte. Eu falei: não é possível, é ele. Não é. Raça de víbora. Eu olhei: não. E eu comecei a tremer, e ele foi se aproximando. A cada passo que ele dava, o meu coração batia mais forte. A cada passo que ele dava, minha alma estremecia. A cada passo que ele dava, eu me era tomado de uma alegria. E quando ele olhou para mim e disse: João, é necessário que eu seja batizado. Eu olhei para a multidão e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Olha o projeto chegando, olha o projeto, olha o projeto. O projeto de Deus estava se manifestando na terra. O projeto de Deus, por causa de um clamor, Deus idealizou um projeto na eternidade, e Deus escolheu homens e mulheres para que possa cumprir o projeto da salvação na vida da humanidade. Parou, não, agora começou a chegar um monte de gente lá. Daqui a pouco chega um garoto, um adolescente, e todo mundo ficou espantado. Um adolescente aqui? Um adolescente, correndo. Rapaz, quem é você? Eu sou o filho da viúva de Naim. Ah, é? O que você está fazendo aqui? Não sei, fiquei doente, rapaz, acabei falecendo, vim parar aqui embaixo. Ah, é? Então como é que... Rapaz, tem um homem lá em cima, que o homem está curando, está libertando, que o homem está fazendo algo extraordinário. Ah, é? Rapaz, um negócio que ninguém controla. O homem está movimentando a terra, e todo mundo está dizendo que ele é o filho de Deus. Peraí. Pera o que, menino? Não, eu acho que ele está me chamando. O quê? Está me chamando. Chamando para onde? Chamando de volta à vida. Ele está me chamando. Tchau! Aleluia! Daqui a pouco outra pessoa, que é uma menina, uma adolescente, chegou lá no seio de Abraão. E a menina chegou lá e todo mundo correu, apavorado. O que você está fazendo aqui, menina? Não sei, eu fiquei doente, e aí acabei vindo para cá. E o que está acontecendo? Não, rapaz, está acontecendo um reboliço lá em cima. Rapaz, tem um homem que está arrastando multidão para cima e para baixo, multiplicando pão, multiplicando peixe, ressuscitando. Peraí, está me chamando, está falando, Talita cumi. Eu estou ouvindo, Talita cumi, tchau, eu estou voltando à vida. Aleluia! E eles estavam, irmãos, imagine o projeto de Deus na terra, uma revolução na terra e uma revolução no seio de Abraão. E agora chega lá um homem, e alguém olha e fala, não é possível, agora foi um homem. Depois de 2 crianças chegou um homem, e alguém corre para ele e diz, quem é você, rapaz? Meu nome é Lázaro. Ah, é? Conta pra gente o que está acontecendo lá. Rapaz, eu não sei o que vocês profetizaram aí no ministério de vocês, mas eu vou dizer uma coisa: alguém de vocês, o povo clamou, o clamor chegou lá no coração de Deus, Ele mandou o projeto Deus na terra, tem um monte de escolhido que o homem está escolhendo lá em cima, e está acontecendo milagre para tudo quanto é direito lá. Eu sou amigo dele, eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu sou amigo dele, ele foi na minha casa, porque ele janta na minha casa, e lá, rapaz, até minha irmã não se conteve, a minha irmã se prostrou ao lado dele, aos pés dele, o adorou, enquanto uma estava na cozinha, a outra não queria sair do pé dele, sempre ouvindo as palavras dele. O negócio a coisa está boa demais, rapaz, eu só não sei o que aconteceu. Por quê? Rapaz, minhas irmãs mandaram um recado para ele, dizendo que eu estava doente, ele não veio, eu morri, faz 4 dias, e eu estou aqui. Ah, é? Não tem mais nada para você falar? Não sei. Rapaz, mas parece que eu estou ouvindo alguém me chamar. Como é que é? Alguém está me chamando. Estou ouvindo Lázaro. Você está ouvindo o seu nome? Estou ouvindo o meu nome. Ele está me chamando de volta à vida. Ele está dizendo, Lázaro, sai para fora. Aleluia, 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 aleluia. O projeto de Deus se manifesta de uma forma extraordinária, porque o próprio Cristo habita entre eles. Aleluia. Parou, pastor? Não. Agora vem a melhor parte. Ainda que alguém me questione, irmãos, mas eu acredito no que eu vou dizer, e a base bíblica para acreditar no que eu vou dizer é Efésios capítulo 4, versículo 8, 9, 1 Pedro 3, 18 ao 10. E eu acredito nisso aqui. Agora, se você não acredita, é problema seu, porque o meu Deus é Pai da eternidade. O meu Jesus é Pai da eternidade. Ele vai aonde Ele quer, Ele habita onde Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Então para Ele, para descer no seio de Abraão,
Agora imagine a cena, irmão. Imagine a cena. Os homens todos lá. De repente, quem aparece no seio de Abraão? Aleluia! Quando ele coloca o pé no seio de Abraão, uma forte luz resplandece naquele lugar. E ele diz: cheguei, aqui está o projeto que vocês profetizaram. Vem comigo, porque hoje eu inaugurarei o paraíso e vocês serão levados aos céus. Aleluia. Há uma unção aqui. Deus está dizendo ao meu coração: existe pessoas escolhidas neste lugar, que esta noite Deus trouxe você para validar o teu chamado, para validar aquilo que Ele tem na sua vida. Aleluia. Pastor, para de imaginar que você está viajando muito. Irmão, só quem pode me criticar é os teólogos, mas não tem problema não, mas eu me entendo com eles depois. Deixa comigo. Mas eu quero citar mais uma parte. Agora eu vou para a conclusão, porque eu quero que você entenda. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus não está te chamando, Deus já te escolheu. Ele vai validar esse chamado esta noite. Sabe por quê? Porque houve um clamor. Alguém clamou. Eu não sei se foi a sua mãe que dobrou os joelhos e clamou. Eu não sei se foi o seu tio. Eu não sei se foi o seu pai. Eu não sei se foi o seu pastor. Eu não sei se foi a sua igreja. Eu não sei se foi a sua cidade. Alguém está clamando. Alguém está clamando. E por causa deste clamor, há um projeto na eternidade que está pronto para ser validado esta noite. Enquanto se clama, o projeto está sendo idealizado. Enquanto o projeto está sendo realizado, Deus está descendo. Deus está descendo para chamar você para uma chamada específica. Aleluia. E para concluir, eu quero ir até o Evangelho de Lucas. E sabe o que eu encontro no Evangelho de Lucas? Eu poderia falar mais aqui sobre o seio de Abraão, mas vamos fechar aqui, porque a vitória foi dada, o paraíso já foi inaugurado, os profetas estão no paraíso, estamos todo mundo aguardando o toque da última trombeta. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai atrás de alguns que Ele quer escolher. Ele vai chamar alguns discípulos, e Ele faz isso num momento onde os discípulos estão decepcionados. Jesus se aproxima do barco de Simão e diz para ele: empresta o seu barco para mim. Simão está triste, cabisbaixo, lavando as redes. E Simão: tudo bem, pode pegar. O barco era o projeto de vida de Simão. Diga comigo: o barco era o projeto de vida de Simão. Jesus sobe no barco e começa a pregar. Acredito que aquele sermão foi um dos melhores sermões, porque era o primeiro sermão de Jesus diante daquela multidão em cima de um barco. Depois que Jesus terminou o sermão, Jesus olha para Simão Pedro, e agora palavras minhas: muito obrigado, Simão. Pega o seu barco e volte ao mar alto, e volte a pescar. Senhor, eu pesquei a noite toda e eu não peguei nada. Mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Há uma mensagem de Deus para o coração de alguém aqui esta noite. Você clamou, a decepção alcançou o seu projeto. O seu projeto está estacionado, mas esta noite o Senhor desceu. Eita, está chegando perto de você, aleluia. Está dizendo no ouvido de alguém: me empresta o seu projeto, deixa eu revisá-lo, deixa eu dar uma olhadinha no seu projeto, aleluia.
Eu estou te convidando essa noite a entregar o projeto na mão dele. Sabe por quê? Ele vai revisar este projeto, vai usar o seu projeto e você vai ver o milagre. Ah, pastor, como assim? Ah, Jesus, depois de ter ocupado o projeto de Pedro, de Simão, Jesus disse: agora pode ir, porque eu já usei. Agora você vai ao mar alto e lança a rede. Simão lançou a rede. E quando ele puxou a rede, ele viu o milagre. Não cabia mais peixe para subir, e teve que chamar os outros barquinhos. E quando ele retornou, irmão, palavras minhas, deixa eu imaginar, vai. Eu penso que Jesus olhou para ele e disse assim: rapaz, e aí, gostou? Você viu o que eu faço com o seu projeto? Você viu o que eu posso fazer com um projeto que não está dando certo nas suas mãos? Você viu? Agora, a partir de agora, eu atendi as suas expectativas, mas eu estou te chamando para um novo projeto. O meu projeto é o projeto de pescadores de homens. Aleluia. Você está entendendo que Deus está falando com você aqui essa noite? Por causa de um clamor, há um projeto na eternidade. E Deus está chamando alguém, por causa de um chamado, um projeto está no céu, e Deus está indo atrás de você. Então, se eu fosse você, eu abria bem os seus ouvidos e dizia como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se eu fosse você, eu diria, sabe que? Igual ao profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu fosse você, eu pegava esse projeto seu e trazia hoje, colocava aos pés dele. Deixa ele pegar o projeto, deixa ele tocar nesse projeto seu, entrega esse projeto na mão dele esta noite, para você ver milagre. Se coloca de pé, meu tempo acabou. Vocês podem cantar o carpinteiro aí, por favor? Me ajude com o carpinteiro. Eu quero ver essa mocidade, mas eu quero fazer um desafio aqui. Eu disse no começo da mensagem que existe dois tipos de chamada: a chamada universal, que é para todos, e a chamada específicas, para alguns, para o ministério. Talvez você entrou aqui, você não sabe qual é a chamada que você tem, mas Deus sabe. Pastor, Deus descobriu agora? Não. Desde o ventre da sua mãe. Alguém clamou. Alguém clamou. E o projeto foi idealizado. Para alguns, Deus cria o projeto primeiro, para depois chamar alguém. E eu quero te desafiar, porque Ele está te chamando. Cadê você que tem um projeto? Sai do teu lugar. Cadê você que tem um projeto? Sai do teu lugar. Cadê você que tem um projeto? Sai do... Está vindo ali, ó. Está vindo, ó. Está vindo. Eu não sei qual é o propósito. Pode sair, sai do teu lugar. Hoje é noite de entregar projeto. Já vem chorando, vem entregando um projeto. Aí, ó, está chorando. Eita Jesus, ó, já está vindo chorando. Você que adentrou aqui, quer entregar a sua vida na mão do especialista em projeto. Irmão, vai ficar pequeno aqui. Ocupa os corredores aí, vai ficar pequeno, porque o que tem de projeto aqui, aleluia, aleluia. O que tem de projeto aqui, aleluia. Mas não tem problema não, porque tem muitos chamados. Não tem problema. Você que quer aceitar Jesus, sai do teu lugar, levanta a tua mão comigo. Aleluia. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem, Ele está te chamando. Vem, 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 vem. Ele vai descer aqui. Por causa de um clamor, Ele vai descer aqui. Um projeto, aleluia, foi idealizado na eternidade. Aleluia, aleluia. Isso mesmo, pode abraçar aí. Menina com menina, menino com menino, pode abraçar. Aleluia, deixa Deus trabalhar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que eu conheço, como eu amo seu nome. Diga para Ele essa noite.
Entrega o seu projeto na mão dele aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Mais lindo que eu conheço, o seu nome. Aleluia. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Aleluia. Sonda-me em ti, sonda-me. Tá chegando mais gente, tá chegando mais gente. Aleluia, aleluia. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Aleluia, aleluia. Eita Jesus, aleluia, eita Jesus. Senhor, essa é a noite de escolher, meu Pai. Olha aí, Senhor, aleluia. Hoje é noite de projetos, aleluia. E Deus está descendo aqui para validar esse chamado. Deus está dizendo aqui, está descendo aqui para validar esse chamado. Aleluia. Pode abrir a sua boca. Aleluia.